Canal Ciência, Fé e Verdade. Imaginemos, por um instante, uma sociedade no seu auge absoluto. Uma civilização tão incrivelmente rica e avançada, sabe, que a elite política tem casas de verão, casas de inverno e móveis incrustados com marfim puro. Um luxo completo. Exato. Um luxo que beira o absurdo. As fronteiras estão totalmente blindadas, a economia bate recordes todo dia e o otimismo nacional está nas alturas. Aí, de repente, imaginemos um homem do campo. Um cara que não tem nada a ver com o clero, nada a ver com a política. Ele simplesmente caminha até o centro dessa capital reluzente e declara publicamente que toda aquela prosperidade é uma fraude moral. E que o país inteiro vai desmoronar, né? Isso. E olha, é uma cena que parece tirada de um roteiro moderno sobre colapso social. Mas foi exatamente isso que aconteceu na antiga nação de Israel por volta do ano 760 a.C. É muito impressionante e é exatamente nesse cenário de choque arquitetônico, econômico e moral que a gente vai mergulhar hoje. Com certeza. A nossa análise profunda hoje vai focar num documento milenar que é, assustadoramente atual. São os primeiros 15 versículos do livro bíblico de Amós, o capítulo 1. E já adianto, o nosso material base de hoje é bem denso. Bem denso mesmo. Ele integra exegese, que é aquela extração cirúrgica do significado original do texto, além de trazer evidências da arqueologia do Oriente Médio e um leque, assim, vastíssimo de perspectivas teológicas. Sim, e a nossa missão hoje é entender como que esse texto antiquíssimo aborda temas como justiça social, crimes internacionais de guerra e a própria fundação da moralidade humana. E a forma como essas fontes dissecam o texto é fascinante, porque elas mostram que os problemas daquela era, tipo a desigualdade extrema, a crueldade sistêmica, a corrupção, são, no fundo, reflexos de questões com as quais a gente ainda está lidando hoje no século XXI. Sim, parece que a humanidade não muda, né? Mas olha, antes da gente avançar, eu preciso fazer uma pausa bem importante. Estabelecer uma regra de ouro para quem está nos acompanhando. Muito bem lembrado. Porque o material fonte que a gente está usando hoje compila interpretações e defesas de várias correntes bem distintas. Nós temos aqui visões da teologia reformada, da católica romana, adventista, pentecostal. E também diversas respostas apologéticas a outras crenças, né? Isso, respostas a filosofias como o islamismo, o espiritismo, a maçonaria e visões de nova era. Então, o objetivo central da nossa exploração aqui não é endossar nenhuma visão religiosa, política ou ideológica. De forma alguma, a gente não está aqui para tomar partido. Perfeito, nosso trabalho é puramente mapear e transmitir as ideias exatas que estão na pesquisa, sabe? Mantendo total neutralidade, justamente para entender como esse texto foi lido e debatido ao longo da história. É um aviso fundamental. Até porque a própria essência desse texto já contraria as expectativas daquela época. A grande ironia que as fontes destacam logo de cara é que Amós era um leigo. Um homem comum. Isso. Ele interrompe a maior era de ouro do antigo Israel para gritar que aquele sucesso econômico não era uma bênção, mas sim o resultado direto de uma exploração brutal dos mais vulneráveis. Beleza, vamos desvendar isso. Porque para entender o peso dessa interrupção, a gente precisa entender quem era essa figura inusitada e o que estava acontecendo ao redor dele, o que exatamente estava rolando na geopolítica de 760 a.C. para exigir uma intervenção tão drástica. Bom, o versículo 1 já nos dá esse mapa geopolítico. A gente está no longo reinado de Jeroboão II, no Reino do Norte, que é Israel, e de Uzias no Reino do Sul, que é Judá. E o material explica que, militarmente, os grandes inimigos ali da região estavam enfraquecidos. O que, imagino, deve ter gerado uma paz prolongada, certo? Exatamente, uma paz militar prolongada que gerou um boom comercial gigantesco. As rotas de comércio estavam abertas e o dinheiro simplesmente jorrava. O problema, e aqui entra a denúncia, é a mecânica dessa riqueza. Não era para todo mundo. Nem um pouco. Não era prosperidade compartilhada. A elite estava literalmente sugando a classe trabalhadora. Os tribunais eram corruptos, os impostos extorquiam as terras dos pequenos agricultores. Ou seja,
Era uma decadência moral disfarçada por números absurdos de crescimento econômico. Geralmente tem de um profeta, sabe? Ah, sim, de que ele seria da guilda profissional, né? Isso, ele não era da guilda profissional. O texto em hebraico usa uma palavra muito específica para ele, que é noked. Ele não era um pastorzinho pobre solitário lá numa caverna. Longe disso. O termo descreve um criador de ovelhas de uma raça super especial e cultivador de sicômoros lá em Tecoá, que fica perto de Jerusalém. Ou seja, a gente não devia imaginar um eremita, né? Seria algo mais próximo de um produtor do agronegócio moderno. Nossa, sim, essa é uma analogia excelente. E a arqueologia até confirma isso. Essa mesma palavra, noked, foi encontrada numa parada chamada Estela de Mesa, que é um artefato arqueológico famoso, sendo usada para descrever o rei de Moabe. Uau! Então é um termo de peso. Sim, indica alguém com posses, um administrador de terras ou de grandes rebanhos. A Amós tinha um negócio lucrativo, sabe? E ele abandona uma vida extremamente confortável no Reino do Sul para entregar uma mensagem profundamente impopular aos poderosos lá do Reino do Norte. E isso reflete no próprio nome dele, né? Isso. O nome Amós em hebraico significa pesado ou portador de fardos. Ele literalmente carregou um fardo político e moral nas costas. E olha, tem um detalhe no material que me deixou fascinado. O texto cita que essa mensagem veio 2 anos antes do terremoto. É um marcador de tempo. Mas é muito específico. Eu confesso que, quando a gente lê textos muito antigos, a tendência é achar que, sei lá, terremoto ou fogo caindo do céu é só um floreio poético, tipo uma licença literária para dar um tom mais dramático para a história. E muitos céticos pensavam exatamente assim no passado. Acreditavam que esse terremoto, que no hebraico é a palavra raash, indicando um tremor severo, seria só uma adição tardia ao texto. Só que a arqueologia calou todo mundo, né? Silenciou de forma brilhante. Existem evidências arqueológicas inegáveis em escavações de cidades daquela época, como Hazor e Gézer. Os arqueólogos encontraram um extrato, que é uma camada específica ali nas ruínas, datado exatamente em meados do século VIII a.C. E não era uma destruição comum, tipo guerra. Não, de forma alguma. Não é destruição militar. Eles encontraram muros maciços, a própria fundação das cidades, inclinados e deslocados por uma força tectônica absurda. Foi um evento tão traumático na memória coletiva de Israel que profetas séculos depois ainda usavam o terremoto de Uzias para marcar o tempo. Caramba, isso mostra que o cenário era absurdamente real. E o material fonte traz umas lentes teológicas interessantes sobre o porquê de usar esse homem nesse exato momento. Tem várias perspectivas aí. Sim. Por exemplo, a visão da teologia reformada. Eles enxergam nisso a doutrina da soberania divina, que é a ideia de que Deus ignora completamente as estruturas religiosas oficiais, ignorando os sacerdotes corruptos, para usar um leigo lá de fora, provando que a mensagem valida o mensageiro e não o contrário. E tem também uma refutação bem violenta do que hoje o material chama de teologia da prosperidade. Exato. Porque a teologia da prosperidade parte da premissa de que a riqueza financeira é sempre um sintoma de favor divino. Mas o livro de Amós simplesmente destrói essa noção. Israel estava ricaça, estava no pico financeiro, mas moralmente eles estavam no fundo do poço. O acúmulo de bens naquele contexto não era uma bênção, era praticamente o recibo de todas as extorsões que eles cometiam. Certo, então a gente tem esse portador de fardos, esse produtor rico, interrompendo uma falsa era de ouro. Mas se ele tinha essa mensagem tão pesada, como que ela foi entregue? O versículo 2 descreve isso de um jeito bem peculiar. Aqui é onde a coisa fica muito interessante. O texto descreve isso não como um discurso diplomático, mas como uma experiência sensorial terrível. Ele diz que Deus ruge de Sião. A mecânica dessa linguagem é assustadora. O hebraico usa o verbo sha'ag. E olha, essa palavra não descreve o som de um animal pastando ou farfalhar do vento. É um som de ataque. Sha'ag
é reservado estritamente para o rugido de um leão no milissegundo antes dele saltar e estraçalhar a presa. Na cultura da Palestina antiga, o leão não era só um bicho perigoso, ele era o topo absoluto da cadeia alimentar. Então ele está ditando quem manda na arena. Exato. A mensagem de Amós começa estabelecendo que um predador divino acabou de fixar os olhos naquela civilização inteira. O impacto descrito é tão profundo que até o Monte Carmelo, que era o maior símbolo geográfico de vegetação e vida na região, secaria instantaneamente diante desse som. Mas espera aí, isso levanta uma baita questão. Essa imagem de Deus rugindo como um leão, pronto para devorar alguém, isso não soa exatamente como aquele Deus pacífico que muita gente tem em mente, né? Parece quase uma divindade agressiva lá do Antigo Oriente Médio. É um contraste enorme. Como que as fontes apologéticas lidam com esse predador cósmico? Então, o material explora isso muito a fundo. Vamos olhar, por exemplo, para a visão deísta, ou até mesmo a concepção tradicional de certas correntes islâmicas. Onde Deus é mais distante, né? Isso. Nelas, é comum ter essa ideia de uma divindade absolutamente transcendente, um relojoeiro distante que não se envolve emocionalmente com a criação. O Deus de Amós faz o oposto absoluto. Ele intervém com ira santa, que é uma emoção passional. E ele faz isso de um lugar específico. Exatamente, a partir de uma localização geográfica na Terra Sião. Ele não está longe no cosmos, ele está no meio da história. Ele desce para a arena, literalmente. E o material também menciona umas filosofias mais recentes, não é? Sim, o contraste com correntes de nova era. Nessas visões, o divino muitas vezes é reduzido a uma energia cósmica impessoal, sabe? Algo passivo que você só acessa. Uma vibração. Isso, mas o rugido do leão revela um juízo moral ativo. Não é uma energia, é uma pessoa exigindo prestação de contas. E para dar uma nuance mais fascinante ainda, o material cita a perspectiva da teologia pentecostal. Ah, o que eles dizem? Para eles, esse rugido, que simboliza a voz do Espírito Santo alertando a nação, não é falta de amor. Na verdade, é a expressão máxima da misericórdia. Como assim um rugido aterrorizante pode ser misericórdia? É simples. O leão que quer caçar em silêncio não ruge. O rugido aqui funciona como um alarme de incêndio final. É a última chance de arrependimento antes do impacto inevitável. Faz todo sentido. É o aviso antes da tempestade. Mas, sabendo que esse leão está prestes a saltar, a próxima pergunta lógica é: quem é a presa? Aí tem uma baita reviravolta no texto. Sim, porque se a gente fosse os ouvintes israelitas da época, a gente esperaria que o Amós condenasse logo o povo local, né? Afinal, ele atravessou a fronteira lá de Judá para Israel para fazer isso. Mas não. Ele muda a mira. Ele aponta primeiro para as superpotências internacionais vizinhas, do versículo 3 ao 10. E ele repete uma fórmula matemática super estranha. Ele diz, por 3 transgressões e por 4. O que significa isso? É a poesia do julgamento. Trata-se de um paralelismo numérico super comum na língua semítica antiga. Quando o texto diz por 3 e por 4, totalizando 7, isso não quer dizer que eles cometeram uma lista exata de 7 pecados criminais. É uma metáfora. É uma forma de dizer: o copo encheu e agora transbordou. A medida da iniquidade daquelas nações atingiu a plenitude. A tolerância de Deus chegou a zero absoluto. E a primeira nação a sentir o peso desse copo transbordando é Arã ou Damasco, que é a atual Síria. O que eles fizeram que foi tão abominável assim para o copo transbordar? O texto cita o uso de trilhos de ferro, a palavra barzel. E, olha, pensa na mecânica disso. Trilhos de ferro eram plataformas pesadas de madeira incrustadas com lâminas de metal afiadas embaixo, eram puxadas por bois e usadas originalmente para debulhar cereais. Ou seja, separar o trigo da palha. Isso. Uma máquina agrícola bem pesada. Exato.
Mas os reis de Damasco, Hazael e Ben-Hadad, que inclusive têm suas campanhas militares provadas por artefatos como a estela de Tel Dan, eles decidiram pegar essas máquinas e arrastá-las sobre prisioneiros de guerra vivos lá na região de Gileade. Meu Deus! Foi uma política de tortura e mutilação em massa com requintes de crueldade industrial. Mas espera aí, se a Síria era uma nação completamente pagã, sob qual jurisdição eles estão sendo julgados? Porque eles não tinham a Torá, eles não tinham a lei de Moisés. Eles nem conheciam o Deus de Israel. Essa é uma excelente provocação e é bem aí que entra a análise da teologia adventista, que está no nosso material. E como eles abordam isso? A visão adventista foca na universalidade da lei moral. Eles argumentam que Damasco é julgada não por quebrar um mandamento religioso escrito, mas por violar a lei moral natural e a decência humana mais básica. Destruir civis de forma sádica é um crime inerente à consciência humana. Então não precisa ler num pergaminho para saber que é errado. Exato. A ignorância religiosa não é um passe livre para a barbárie contra a humanidade. Ou seja, algumas atrocidades não exigem tradução teológica nenhuma. Mas a brutalidade militar com trilhos de ferro é uma coisa. O que acontece quando a crueldade humana deixa de ser sobre ódio de guerra e passa a ser friamente calculada em planilhas de lucro? Que é onde a coisa fica mais fria ainda. Sim, porque é isso que parece acontecer quando o alvo do profeta muda lá para o litoral, condenando Gaza na Filícia e Tiro na Fenícia. O foco aqui muda completamente para a economia predatória. A arqueologia em cidades como Ekron mostrou que essas regiões costeiras tinham uma capacidade industrial, assim, invejável. Eles produziam azeite e tecidos em massa. Uma potência econômica. Sim, mas Gaza é condenada porque eles transformaram seres humanos num braço dessa indústria. Eles capturavam comunidades pacíficas inteiras, pessoas não combatentes, e vendiam todo mundo como escravos para a nação de Edom. Todo mundo virou produto. Só que com um agravante ético bem feio. Eles lucraram quebrando uma aliança de irmãos. Era um antigo pacto de paz e cooperação comercial que tinha sido firmado muitos anos antes entre o rei Salomão, de Israel, e o rei Irão, de Tiro. Então o texto está essencialmente condenando o lucro acima da vida humana. É a transformação de pessoas em mercadoria, em moeda de troca. O que é fascinante aqui é como as fontes entram num debate muito denso sobre isso. Elas contrapõem essa passagem bíblica com as ideias do espiritismo kardecista, sabe? Que se conecta. É um embate direto sobre como a gente compreende a mecânica da justiça diante de horrores massivos. Numa estrutura kardecista, se você observa uma população inteira sofrendo atrocidades ou sendo escravizada, a explicação frequentemente recorre a uma perspectiva de longo prazo cósmico. Uma expiação. Isso. Uma expiação coletiva ou um karma gerado por falhas morais dessas próprias vítimas em vidas passadas. O sofrimento, nessa visão, é visto como uma readequação espiritual da alma. Mas a visão de Amós não dá espaço nenhum para isso, certo? De jeito nenhum. A análise exegética mostra que a Bíblia não dilui a culpa no tempo ou no espaço. O crime comercial de Gaza e Tiro não é karma das vítimas, é o mal objetivo, voluntário e terrível dos próprios opressores. A culpa é de quem fez. E por ser um crime histórico pontual, o texto exige uma intervenção histórica imediata de Deus. A responsabilidade é totalmente de quem escolheu lucrar com o sofrimento humano. Falando no rei Irão, de Tiro, que quebrou esse tratado antigo, esse nome carrega um peso enorme até hoje. Ele é uma figura extremamente reverenciada em tradições como a maçonaria, né? Onde ele é exaltado como um mestre construtor de caráter ímpar. Como que o material analisa essa herança maçônica à luz dessa denúncia tão dura de traição? O material aponta isso como um grande paradoxo. Enquanto algumas tradições esotéricas e maçônicas romantizam essas alianças e o legado de Tiro e de Irão como o ápice da sabedoria e fraternidade construtora, a realidade exposta pelo profeta é muito crua. Nua e crua. Nenhuma aliança humana, por mais prestigiada ou financeiramente vantajosa que seja, oferece qualquer blindagem contra o tribunal divino. A história desfez o mito.
caiu a máscara. Caiu. Quando Tiro optou por violar os direitos humanos para fechar negócios lucrativos vendendo escravos, todo aquele prestígio se tornou irrelevante diante da moralidade exigida pelo juiz do universo. E vender pessoas e quebrar tratados por lucro já parece o fundo do poço ético. Mas a denúncia do Amós consegue ficar ainda mais sombria nos versículos 11 a 15. Muito mais sombria. Porque a crueldade atinge um nível assim impensável, quando o alvo do massacre compartilha o seu próprio DNA, a sua biologia. O julgamento se volta contra Edom e Amon. Nações bem próximas. Sim. Historicamente, Edom era formado pelos descendentes de Esaú, que era o irmão gêmeo do patriarca Jacó, que é Israel. Eles eram nações irmãs de sangue. E as fontes mergulham fundo na palavra usada para piedade, que foi esquecida por Edom no versículo 11. Como funciona o hebraico nessa parte? Essa é talvez uma das partes mais viscerais da nossa análise exegética de hoje. O texto diz que Edom perseguiu Israel com espada e destruiu a Rahamim. Rahamim. Isso. A tradução comum nas Bíblias é piedade ou compaixão. Mas a raiz hebraica de Rahamim é Rehem, que significa literalmente útero ou as entranhas maternas. Nas culturas semíticas antigas, o corpo físico era considerado a sede da emoção humana. Entendi. Então, o útero representava a conexão biológica e emocional mais profunda, aquele instinto feroz de proteção familiar. Então, peraí. Quando o texto diz que eles reprimiram a compaixão, não é só que eles foram frios ou insensíveis. Eles arrancaram fora a própria fundação biológica que conectava eles aos irmãos. Precisamente. Eles extinguiram o instinto de família e deixaram que o ódio se tornasse uma instituição geracional. Passada de pai para filho. Exato. E a teologia católica romana, que é explorada nas fontes, fundamenta muito bem isso na lei natural. A família e a proteção do próprio corpo são leis que o Criador inscreveu na natureza. E quebrar isso é quebrar tudo. Atacar o próprio irmão com o objetivo de aniquilação é um colapso da própria ordem natural das coisas. E a arqueologia mostra que no século 8 a.C., Edom atingiu o auge da sua organização estatal. Eles estavam no ápice do poder e da infraestrutura quando cometeram esses abusos todos. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Mas confesso para você que a crueldade que vem a seguir de Amon, nos versículos 13 a 15, essa embrulha o estômago de qualquer um que lê. É muito pesada. O texto acusa os exércitos amonitas de terem fendido, ou seja, rasgado ao meio, as mulheres grávidas de Gileade. E o motivo? O texto diz para dilatarem os seus próprios termos. A gente vê atrocidades na história da humanidade, mas a ideia de assassinar de forma tão gráfica, tão fria, não apenas a civil, mas a vida dentro dela, erradicando a próxima geração inteira, pura e simplesmente para conseguir um risco a mais no mapa? Para ter um pedaço extra de terra. Sim, é assombroso. É a coisificação absoluta da vida. Seres humanos tratados como meros obstáculos geográficos. E o material fonte destaca duas reações centrais a isso. A primeira é profundamente enraizada na doutrina católica em defesa da vida intrínseca. A defesa da vida desde a concepção. Isso. Eles argumentam que o texto revela como a destruição violenta da vida humana, ainda no útero materno, é um crime moral de proporções supremas, sabe? É algo que ofende o Criador de uma maneira tão definitiva que garante a destruição total da nação responsável. O ventre virou o campo de batalha. O ventre materno, que deveria ser o porto seguro final da humanidade, virou palco de guerra por pura ambição territorial. E isso nos leva a uma questão que surge muito hoje em dia. Muita gente lê sobre Deus mandando fogo sobre as muralhas de Amon como resposta a isso, e diz tipo, aí estão vendo? O Deus do Antigo Testamento é um monstro, sádico, irado e genocida. É uma objeção muito comum. O que as fontes dizem para quem está lutando para conciliar esse nível absurdo de julgamento, de fogo, com a ideia de um Deus bom? Se conectarmos isso com o quadro geral, a síntese apologética das fontes vira esse argumento dos céticos de cabeça para baixo. Ah, é. Sim. O argumento é o seguinte:
um Deus que testemunhasse governantes rasgando o ventre de mulheres grávidas por puro lucro territorial e, sei lá, ficasse em silêncio ou oferecesse apenas um karma em uma vida futura, não seria amoroso. Seria um monstro moralmente apático. Seria compactuar com a maldade, né? Com certeza. A ira de Deus no livro de Amós não é a causa da violência na antiguidade. Ela é, na verdade, a cura justa e definitiva contra a barbárie sistêmica impenitente. A ira é uma resposta moral necessária. Exato. A destruição que cai sobre Raba, que era a antiga capital de Amon e hoje é a cidade de Amã, é o freio de emergência da maldade humana. E os arqueólogos atestam isso, viu? Eles acharam provas lá também? Acharam camadas de cinzas e fortificações militares completamente incineradas. Isso prova que a resposta moral e o julgamento contra Amon realmente aconteceram na história humana. Uau! Então, o que tudo isso significa, né? A gente começou num boom econômico lá em Israel, detalhamos como Amós interveio sendo um leigo, desconstruímos o maquinário terrível dos crimes sírios, os lucros escravagistas de Tiro, o colapso da empatia familiar em Edom e essa brutalidade absoluta por terra em Amon. E a gente viu isso por vários ângulos, né? Sim, fomos da soberania reformada até as leis naturais defendidas por católicos e adventistas, passando pelas refutações apologéticas. Como que a gente pode amarrar esse estudo tão exaustivo numa perspectiva única? O material nos dá 3 grandes pilares finais para essa conclusão. Primeiro, Yahvé não é e nunca foi uma divindade tribal que fica confinada ali ao território de Israel. Ele é o soberano sobre todas as geopolíticas, julgando tanto quem tem acesso à revelação dele, quanto os pagãos que quebram a ética humana básica. Ok, primeiro pilar bem estabelecido. E o segundo? Segundo, diferente das filosofias orientais, que veem a história humana como um ciclo cósmico infinito de repetições, o texto bíblico demanda uma visão linear de causa e efeito moral. As atitudes têm um ponto de ignição no presente e encontram um limite de justiça inescapável no futuro. E o terceiro pilar? O terceiro pilar é a lição que destruiu a falsa era de ouro lá de Jeroboão. Prosperidade econômica dissociada de justiça social é apenas um alicerce podre que mais cedo ou mais tarde vai desabar. O sucesso material, se for construído em cima de abuso, não é validação divina. É apenas a prova do crime que será julgado pelo leão que ruge lá de Sião. Nossa, isso dá muito, mas muito o que pensar. Nós fizemos essa análise profunda de fontes sobre um texto que foi escrito há quase 3 milênios. Um registro que mostra nações usando a tecnologia mais eficiente que eles tinham na época, como trilhos de ferro, ou a rede de logística comercial mais sofisticada que existia. Tudo para traficar pessoas, né? Para traficar pessoas, para lucrar sobre vidas humanas e expandir suas próprias bolhas de poder a qualquer custo imaginável. É assustador como ecoa hoje. Exato. Isso deixa uma pergunta altamente provocativa para quem está nos ouvindo, que está imerso no nosso próprio milênio agora. Quando a gente olha para a nossa civilização de hipervelocidade hoje, o que acontece com a gente quando o nosso nível de inovação tecnológica, o nosso poder de fogo militar e a nossa engenharia financeira avançam muito mais rápido do que a nossa capacidade de manter a compaixão e a decência humana mais fundamental? Fica aí o alerta, né? Fica a reflexão para todos nós. Esse foi mais um mergulho profundo nas fontes. Até a próxima exploração, Vezó!